Bom dia a todos, mais uma vez. Estamos aqui agora para dar continuidade, à parte 2 de relações métricas no triângulo retângulo. A gente viu esse conteúdo ontem. Hoje iremos trabalhar essa parte aí como segunda parte, vendo essas relações métricas, tá bom? Então, para quem está chegando aí, um bom dia. Só o slide avançar aí. Vamos lá. Então, a gente viu toda a parte, das relações, das razões métricas, do triângulo retângulo, viu um teorema de Pitágoras, aquele processo todo. E agora a gente chega nas leis trigonométricas, Como assim, professor? Leis trigonométricas, Existem leis que são importantes para se encontrar, Como vocês viram, a gente pode encontrar o seno, o cosseno, dependendo do ângulo, e de onde a gente estava vendo no triângulo retângulo. Então, isso era possível encontrar essas razões, Essas razões trigonométricas tinham essa possibilidade de existir, de ser encontrada daquela forma. E por essa razão, agora a gente vai ver as leis trigonométricas, porque elas nos dão a chance de encontrar o seno e o cosseno de ângulos, ou melhor, de triângulos quaisquer. O seno e o cosseno tradicional, que é cateto oposto, subadjacente, que é a tangente, e por aí vai, esse tradicional é trabalhado apenas no triângulo retângulo. E para os outros triângulos que não são retângulo, se aplica as leis trigonométricas, tá bom? Vamos lá. Primeira lei trigonométrica. Lei dos senos, O que é que a lei dos senos fala? É bem facinho, essa parte de leis trigonométricas. Você vai poder entender o seguinte: a lei do seno, ela determina que um lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado, ele é exatamente igual a um outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto. Como assim, professor? Até dividir por cores aqui, se você ver o nosso triângulo. Você vê aí o nosso triângulo, eu dividi por cores para ficar mais fácil de enxergar. Então, esse lado C aqui, vermelho, tá bom? Esse lado C vermelho, ele é oposto a esse ângulo vermelhinho aqui, que eu vou até pintar. Então, ele é oposto a esse ângulo. Eles são opostos. Aí, a lei diz o seguinte, que se eu pegar esse valor desse lado e colocar sobre o seno desse ângulo aí, tá bom? O seno desse ângulo aí, ele vai ser exatamente igual, essa fração aqui vai ser exatamente igual aos outros lados sobre o seno dos seus respectivos ângulos opostos. E aí você vai poder fazer uma operação, E muitos podem dizer, então a gente vai fazer a regrinha de 3, Então você vai fazer o mesmo processo que se faz lá na regra de 3 e trabalhar fluentemente aí, Trabalhar aí nessa demanda, Existe uma dica legal na lei do seno, Porque a gente vai ver já a lei dos cossenos. E muita gente confunde, sem entender bem como aplicar cada uma. Tá bom? E aí existe uma dica super legal para você, quando estiver lendo o enunciado, tá bom? Se estiver lendo o enunciado, você já detectar. Eu vou usar a lei do seno. Eu vou usar a lei do cosseno. E que dica é essa, professor? No enunciado, deixa eu anotar aqui. O enunciado fornece dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado, você obrigatoriamente aplica a lei do seno. Então, você leu lá o enunciado. Está vendo que o enunciado, a figurinha que foi dada lá na questão, só tem aparecer na figurinha dois ângulos e um lado. Então, se isso vier a acontecer, você aplica a lei dos senos, tá bom? E aí você vai poder trabalhar numa boa. Então, sempre tem que ter dois ângulos e pelo menos um lado, ok? Professor, tem dois lados e dois ângulos. E aí? Não, aí tanto faz,
Aí você que sabe. Mas se tiver pelo menos um lado e dois ângulos no enunciado, você já sabe logo, já detecta. É lei dos seno. Professor, e a lei dos cossenos? Ó, a lei dos cossenos ela é um pouco diferente da lei dos seno, porque ela é uma fórmula específica, não é uma comparação. Deixa eu afastar aqui o chat que está na frente. Não é uma comparação. A lei dos cossenos é dada por essa fórmula aí, que tem, logo de início, o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A. Ah, professor, eu estou vendo 3 fórmulas, preciso decorar as 3? Não. Se você vê, as 3 é a mesma coisa, eu só mudei de posição as letrinhas, só para mostrar a você. Aí, quando eu mudo de posição as letras, automaticamente, ó, o meu ângulo muda também, tá bom? E quem é que determina esse ângulo? Esse cara daqui. Esse cara daqui é que determina o ângulo, tá bom? Porque é o ângulo oposto a ele. Um ângulo oposto a esse camarada é que determina para a gente o ângulo que vai estar lá no cosseno, tá bom? Beleza, galera? Entendido aí? Acho que a gente vai fazer agora uns exemplos para colocar em prática isso aí. Então, vamos colocar em prática para a gente ver a aplicação direta, né? Não adianta eu estar aqui falando só dessa teoria, tem que decorar a fórmula, não sei o quê. Então, vamos para a prática que é mais eficiente aí para a gente. Vamos lá. Questão 1. Vamos fazer aí a questão 1. Em uma fazenda, o galpão fica 50 metros distante da casa. Vocês estão vendo aí no desenho. O transformador de energia dista X e Y, respectivamente, da casa e do galpão, conforme a figura a seguir. Nessas condições, considerando o seno de 30 igual a 1 sobre 2, seno de 78, 0,98, e seno de 72, 0,95, a medida x menos y vale. Então, ele quer saber o valor de x, depois o valor de y, e depois a gente subtrair. Vamos observar o seguinte. Nessa questão, o bom é que ele deu informação demais. Mas lembra lá da dica que eu falei? Se tiver pelo menos 2 ângulos e um lado, pelo menos isso, você sempre vai preferir, dar preferência em aplicar a lei dos senos. Bom? Então, você dá preferência disso aí. Por quê? Porque a lei dos cossenos, até voltar aqui rapidinho para anotar para vocês, a lei dos cossenos, diferente da lei do seno, a lei dos cossenos, o enunciado vai necessitar, para poder você responder, de um lado, ou melhor, 2 lados e apenas um ângulo. Aí você aplica a lei dos cossenos, tá bom? Então, a lei dos cossenos é aplicada em 2 lados e um ângulo se estiver lá no enunciado. Aí você já pode aplicar. Já na lei do seno, você precisa de um lado só e 2 ângulos. Nesse caso aí, a questão deu apenas um lado, mas para a gente ela forneceu 3 ângulos. Aí você pode dizer, eita, professor, então eu vou ter que usar lei de cosseno? Não, não há necessidade, tá bom? Já pode ir direto para a lei do seno que vai dar certo. Vamos lá, vamos fazer aí. Então, eu vou descobrir primeiro o x. Então, x está para o seu ângulo oposto. Quem é um ângulo oposto de x? 78. Então, x sobre seno de 78 é igual a... Aí agora eu não vou pegar y, porque eu não sei quem é y. Então, eu vou pegar 50, que é um ângulo oposto de 50, 30. Então, 50 está para 1 sobre 2. Eita, eu já estou botando aqui. Seno de 30. Ó, seno de 30. Aí agora é só fazer a operação. X sobre 178, ele deu, disse que era 0,98. E seno de 30, ele disse que era 1 sobre 2. Continuando aí a continha. X sobre 0,98. Aqui, repita a primeira pelo inverso da segunda.
x sobre 0,98 é igual a 50 vezes 2, que é 100. E agora o 0,98 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, 0,98 vezes 100 dá 98. Chegamos aí ao valor de x. Não é a resposta final ainda, porque ele quer x menos y. Mas chegamos ao valor de x. Então, você viu aí que é bem facinho, tá bom? Sempre que puder, e se tiver a lei do seno, ela podendo ser aplicada, é melhor utilizar a lei do seno do que a do cosseno, que é uma fórmula grandona, tá bom? Vamos lá. O y agora. O ângulo oposto de y, 72. Então, y está para o seno de 72, que é igual a 50 sobre seno de 30. Y sobre seno de 72. Aí, quem é o seno de 72? Ele deu lá. Deixa eu ver aqui quanto é o seno de 72. 0,95. Então, 0,95. Isso é igual a 50 sobre o seno de 30, que é 1 sobre 2. Aí a gente já fez a continha aqui, ó. 50 sobre 1 sobre 2 não vai dar 50 vezes 2 sobre 1, no caso vai dar 100. Portanto, y vai ser igual a 0,95 vezes 100 vai dar 95. Chegamos aí à resposta do y. Com isso, agora, para finalizar a questão, 98 menos 95 vai dar 3. E aí chegamos à solução da resposta. Então, você vê que usar a lei do seno é bem prático. É bem melhor usar a lei do seno, né, do que a lei dos cossenos. Mas também, quando a questão ela só quer a lei dos cossenos, também não é difícil. É só aplicar a fórmula lá, jogar os valores e acabou-se. Deixa eu ver se a segunda é a lei dos cossenos. Vamos ver aí. Ele diz, ó, calcule o valor do segmento AB, então já vou chamar de X, representado pelo desenho a seguir. Vê, a questão só nos forneceu como dado um ângulo só e dois lados. Ou melhor, um ângulo não, foi mal. Dois ângulos e um lado, não foi? Então foi o que a questão forneceu para a gente. E aí, logo de cara, você já percebe, ó, se tem dois ângulos e um lado, lei do seno, tá bom? Então, se tem um lado e dois ângulos, você já sabe, lei do seno. Então, é só pegar e aplicar. Quem é o ângulo oposto a x, que é o que a gente está procurando? 120. E o ângulo oposto de 100 é o 45. Então, vai ficar 100 sobre seno de 45, que é igual a x sobre o seno de 120. Ok? Quanto é o seno de 45 graus? Quem lembra? A gente cantou ontem a tabelinha da Xuxa. Fala no chat aí, por favor. Seno de 45. Seno de 45. Vou fazer até aqui a anotaçãozinha do lado. Seno de 45 e o seno de 120 graus. Tá bom? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, se a gente pegar 1,4 e dividir por 2, vai dar aí 145 como 0,7. Ok? E o seno de 120, ele é o mesmo seno de 60 graus. Então, se ele é o mesmo seno de 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Se a gente dividir 1,7 por 2, vai dar 0,85. Então, a gente vai ter x sobre 0,85, que é o seno de 120. Aí agora é só fazer as operações. Ó.
0,85 vezes 100, vai dar 85. E 0,7 vezes x, que vem dividindo. Então, x vai ser igual a 85 dividido por 0,7. Então, vai encontrar aí 121,4. Então, esse é o valor do x dessa distância aí. Beleza? Então, vocês estão vendo aí que a lei do seno ela não é ruim de aplicar, não, tá bom? Ela é boazinha. E os vestibulares gostam bastante. Então, vocês estão no primeiro ano do ensino médio, no SSA, para você ter ideia, ano passado, caiu uma questão bem parecida com essa, assim, que era só aplicar a lei do seno e acabou. Você achava a resposta rapidinho. Entendeu? Você achava a resposta super fácil. E outra, às vezes, questões desse tipo, não há nem necessidade de calcular. Por exemplo, com certeza, lá nessa questão aí, eu lembro das alternativas dela. Olha como era que estavam as alternativas. 80, 100, 121, 99, 70. Tá bom? Então, você ia ver, ó, olhando para as alternativas, isso eram as alternativas que tinha. Veja que o 100 aqui não pode, porque a gente já tem um lado 100. E o valor de x, olhando para a figura, é um lado bem maior do que 100. Então, ou seja, seria a resposta aquelas que tivesse valor maior do que 100. E só tinha uma letra que era maior do que 100, que era o 121. Então, aí ia lá e marcava. Então, você poderia optar pelo cálculo, né? Ou você optaria por responder pela lógica, tá bom? Utilizando a lógica aí numa boa. Por quê? Porque quando vem questões que envolvem lei do seno ou lei do cosseno, ele fornece para você como dado muitas informações. E uma das informações preciosas é um dos lados sendo fornecido. Porque você conhece aquele elemento, aquela parte do triângulo ali, você está conhecendo. Então, você começa a perceber isso aí e eliminar. Então, quem olhasse na teoria dizia, poxa, não pode ser igual a 100 e nem pode ser menor do que 100, porque a distância de A até B, olhando para a figura, ela é maior do que todos os outros lados, né? E aí você ia associando e ia encontrar a solução sem precisar calcular. Tá bom? Acontece muito de ter questões nesse estilo. Vamos ver a questão 3. Ó. A questão 3 já lembra o teorema de Tales. Então, a questão 3 lembra para a gente aí o teorema de Tales. Vamos ver o que é que ela diz aí. Na figura a seguir, temos R paralela a S, que é paralela a T. Qual o valor de X? Cadê X? Ah, achei. Então, qual o valor de X? Está aqui o X nessa equação. Então, vamos usar aí, né? Teorema de Tales. 10. Eu vou nesse sentido, tá bom? Ó, da esquerda para a direita. Então, 10 está para x ao quadrado mais 1, que é igual a 10 está para 17. Fazendo aí meio pelos extremos, 17 vezes 10 dá 70. E x ao quadrado vezes 10 vai dar assim, 10 vezes x ao quadrado mais 10. E 10 vezes 1 é 10. Vou passar o 10 para cá. Então, vai ficar 170 menos 10, que é igual a 10x ao quadrado. 170 menos 10 dá 160. O 10 agora vem dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 160 sobre 10. Rapaz, ficou parecendo 166, né? 160. Pronto. X ao quadrado vai ser igual, corta 0 com 0, 16 por 1 é 16. X é igual a raiz de 16. E qual é a raiz de 16? 4. Daí temos como resposta a letra A. Beleza? Até aí alguma dúvida, galera? Tranquilo. Vamos para mais uma questão. Considerando dois lados de um triângulo com medidas de
respectivamente, 3 e 4, pode-se afirmar que a medida do terceiro lado é... Ele quer saber a medida do terceiro lado. Entendeu? Ele quer a medida desse terceiro lado. Como é que eu vou saber a medida do terceiro lado? Lembrar do que a gente viu anteriormente. Condição de existência de um triângulo. Então, lembrar, isso a gente viu na aula de ontem, não, foi na aula anterior ainda, quando a gente falou de triângulos. Então, a condição de existência de um triângulo, que é dado pelo seguinte: A menos B menor do que C, que é menor do que A mais B. Bom? Quem é C? C é o terceiro lado que ele está querendo saber aí. Então, eu vou chamar de X. E quem é A e B? Esses valores aqui. Então, 4 menos 3, 4 mais 3. 4 menos 3 é 1, que é menor do que X, que é menor do que 7. Então, o número X é um número entre 1 e 7. Né? Então, no caso, a gente tem aqui, ó, igual a 5? Não. Igual a 1? Também não. Menor do que 7? Sim, menor do que 7. Essa é a resposta. Beleza? Facinho ou não? A questão 5 agora. Na figura, se AB é igual a 3, deixa eu colocar aqui os valores. AB, cadê AB? Pronto. AB é essa distância toda aqui, vale 3. AE, essa distância menorzinha, vale 700. BC vale 200. Cadê BC? Ah, aqui. Vale 200. A medida DB é, ele quer esse valor aqui, X. Bom, ele está querendo esse valor, a gente só precisa fazer as comparações. Tá bom? Agora, nesse caso, é semelhança de triângulo misturado com um teoremazinho de Tales básico. Então, a gente vai pegar assim, ó, 700 está para 200, que é a base do outro triângulo. Assim como, quer dizer, 200 é isso mesmo, que é a altura, né? Não é a base, não. Assim como o 3, que é a base do triângulo grandão aí, né? Calma. Não primos câmicos. Vai ser 3, não. No caso aqui, 3 é tudo, é a distância de A até B. Então, esse pedacinho aqui, se tudo é 3, eu já usei X, então aqui é 3 menos X. Beleza? Então, 3 menos X está para X. Agora sim vai dar certo. Corta logo esses zeros, ó. Ficar mais fácil para a gente. Então, vai ficar 7 sobre 2, 3 menos X sobre X. Aí agora meio pelos extremos. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes menos X, menos 2X. E 7 vezes X, 7X. O 6 vai permanecer aqui, eu vou passar o 2x para lá. Então, 7x mais 2x, 6 sobre 9x, e o 9 agora vem dividindo. Simplificando aí por 2, ó. Então, a gente tem x igual a 6 por 2 dá 3. Eita, por 2 não, minto eu. Deixa eu apagar aqui. Vai ser por 3. Mais rápido. Então, dividido por 3, dividido por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. E aí temos o valor de x é equivalente a 2/3. A resposta aí, letra B. Beleza? Pergunta a vocês, alguma dúvida sobre, até sobre a aula de ontem, tudinho, sobre essa parte aí? Deixa eu abrir aqui o livro de vocês rapidinho. Porque aí eu vou dizer a vocês, claro, eu vou postar amanhã, mas eu já vou adiantar para vocês, né, o que teremos aí como atividade, tá bom? Quando for amanhã, eu posto as páginas direitinho para vocês fazerem.
Oxê, quem foi que chegou agora? Hum, então... Vitor, você fez uma pergunta que eu também estou com essa pergunta. Eu comentei em uma das turmas referente ao seguinte, que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, que vocês prestem bastante atenção nos noticiários, né? Porque tudo pode mudar, né? A gente sabe que a pandemia ela não parou. A pandemia continua aí, né? Ontem mesmo o Brasil bateu o recorde de mortes, né? 4.100 e poucas mortes, né? Então você vê que isso é muito triste para um país, né? Está morrendo mais gente do que a própria Itália, né? Quando estava no seu auge lá, no seu pico, há um ano atrás. Então tudo pode acontecer. O nosso estado também bateu o recorde de morte e de contaminação ontem. Então, possa ser que o governador do estado tenha alguma posição sobre isso. É bom vocês ficarem sempre de olho. Claro que a escola ela não vai deixar vocês na mão e vai avisar vocês qualquer modificação, entendeu, Vitor? Mas, assim, a priori, está tudo certo que começaria dia 12, não é isso? O governo tinha divulgado isso aí. Então, é bom só ficar de olho para não ser pego de surpresa, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas, mas eu acredito que se voltar não é 100% presencial, né? Naquele formato quando a gente começou no ano, híbrido, né? Então misto, hora presencial, hora remoto, né? Então acredito que vai voltar ainda nesse comecinho desse jeito. Aí você só vai ficar de olho no grupo, sempre tá olhando no grupo aí do WhatsApp. A coordenação e a direção também avisa vocês, né? Não, tranquilo, Perucaia. Depois você revê a aula aí. A gente chegou no finalzinho, mas aí depois você revê a aula numa boa, sem problemas. Ela vai ficar salva, né? Na verdade, ela está sendo salva aí. Eu estou só aqui folheando o livro para dizer a vocês a página, porém, não é para mandar esses exercícios, não, tá bom? Então, ó, nas aulas de amanhã e nas aulas de sexta-feira, né, eu vou enviar para vocês as atividades que serão feitas, tá bom? Então, as atividades que serão feitas para essa aula. Na próxima terça, a gente se encontra ao vivo, tá bom? A gente vai se encontrar ao vivo na próxima terça-feira, se for online. Se for presencial, a gente também se encontra presencial. Aí, independente se for online ou presencial, vocês não esqueçam de estar com o livro na mão. Na próxima terça-feira, a nossa aula vai precisar muito do uso do nosso livro, tá bom? Tranquilidade, meu povo. Tudo certo? Então vamos torcer aí, vamos orar para que essa pandemia vá embora, que fique tudo tranquilo, tudo se resolve e a gente volta à normalidade. Na minha humilde opinião, acredito eu que tranquilidade, normalidade, na verdade, ninguém vai conseguir voltar. Né? Temos que cair na real que o mundo mudou. Né? Houve mudanças, né, de forma geral, e não é só mudanças climáticas, né, que antigamente, na verdade, há 2 anos atrás, só se comentava sobre o aquecimento global, aquela coisa toda, né, o meio ambiente, tudo. Hoje se comenta, mas se a gente for parar para pensar mesmo, o mundo não só mudou nessa parte, né, ele está mudando de forma geral, né, no nosso jeito, na nossa forma, né, no nosso viver, como se diz a história. Então, o mundo está tendo essas mudanças e a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? A gente não pode ficar para trás, ok? Então, vamos preparados para tudo que der e vier, né? Não esqueçam de usar máscaras, lavar as mãos de vocês sempre que puder, tá bom? E vai dar tudo certo. Isso mesmo, né? Então, na verdade, eu acho que é uma resposta, né, do mundo, do universo, né? Então, uma resposta para dizer assim, ó, vocês estão fazendo errado. Se eu for deixar do jeito que está aí, vocês vão arrebentar com o meu planeta aí. Então, eu vou botar uma doençazinha aí para ver se vocês aprendem. Mas, infelizmente, a nossa, eu não vou dizer nem a nossa sociedade brasileira, mais especificamente, né, nosso país, pense numa sociedade que não quer aprender as coisas, tá bom? E não é aprender no sentido de dizer estudar, educação, escola. Não, rapaz, é o básico. Ó, se as pessoas tivessem se cuidado, tivessem se orientado sobre o uso da máscara,
né? Todos os noticiários informando como é que você deve se cuidar para essa doença ser controlada, não estava essa situação toda. Apesar do pessoal dizer, não, mas é por conta da falta da vacina, aquela coisa toda, mas vamos cair na real que não é só a vacina, também é nossa consciência, né? E vocês que estão agora, né, na flor da idade, como se diz a história, né, primeiro ano do ensino médio, então vocês também são exemplo para as criancinhas que estão chegando agora, o pessoal do sexto ano, do sétimo ano, ela vai tirar vocês do ensino médio como um exemplo, tá bom? Então, se uma criancinha lá do sexto ano vê você sem máscara, ela vai querer ficar sem máscara, né? E ela, na maioria das vezes, a criança não apresentar sintomas, ela pode ser uma ponte de infecção e levar muita infecção por aí afora, né? Então, tem que ter bastante cuidado sobre isso, ok? Mas vamos lá, vamos esperar o que é que vai decidir aí o governo do estado, né? Veja que ia começar nessa segunda, quando foi no fim de semana, o governo do estado alterou, né, o projeto de convivência. Então, possa ser que seja alterado ou não. Vamos ver o que é que dá, ok? Então, ó, um bom dia para vocês. Próxima aula, não esqueçam do livro, tá bom? Iremos utilizar o nosso livro na aula que vem. Na verdade, a gente utiliza sempre, mas na aula que vem, especificamente, a gente vai trabalhar com o livro, né? Não vai ter nem slide, eu vou projetar o livro diretamente para vocês, para a gente trabalhar com ele na próxima terça-feira. Tá bom? Então, tchau, tchau e até próxima terça. Aí, as aulas de amanhã, lembrando, de amanhã e de sexta eu vou passar atividade para vocês, ok? Tchau.